vamos lá, vamos começar a falar sobre autismo e intestino, e muita gente que está ainda com dúvida, pode ser que sane suas dúvidas. E eu posso começar falando de remédios como risperidona, que é um antipsicótico usado muito para tratar psicoses, desordens mentais, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, melhora da concentração e problemas sensoriais, né? Que legal que esse remédio, a risperidona, é ótimo, trata tudo isso, mas olha só os efeitos colaterais que esse medicamento e muitos outros usados aí por pessoas que têm esses problemas ou mentais, ou autismo, doenças neurodegenerativas usam. Sonolência. Veja, se você toma, ou se alguém toma um tipo de remédio desse, como a risperidona, sonolência, aumento de peso e apetite, aumento do risco de diabetes e resistência à insulina, aumento de colesterol, disfunções hepáticas e o aumento da prolactina. Aumento da prolactina, que em homens, inclusive, dá ginecomastia, né? Crescimento de mama, quadril largo, falta de libido, infertilidade. Então, a prolactina, tanto em homens como mulheres, não pode estar alta. E esse tipo de medicamento ocorre isso, né? Ocasiona isso. Então, o desmame do medicamento acontece com o quê? Com a estabilização do comportamento com alguns suplementos naturais. A gente pode lançar mão de suplementos naturais, como a L-teanina, o GABA, magnésio, atividade física, fitoterapias, óleos essenciais, exclusão dos alérgenos, como alimentos à base de leite, né? O leite e derivados, o glúten principalmente, né? Corrigir a desbiose, né? Então, cada pessoa reage de uma maneira, né? No parto normal ou na cesariana, influencia muito na microbiota intestinal. Por quê? Se o bebê já nasce de cesárea, ele já não adquiriu a microbiota da mãe, então já nasce em desvantagem. Então, ele já nasceu em desvantagem no mundo. Infelizmente, eu fui uma dessas pessoas, né? Minha mãe teve 3 filhos, 3 cesáreas. Mas eu aproveitei a segunda chance. A segunda chance é a amamentação. Então, pelo menos recupera um pouco da microbiota na amamentação. Agora, quem também não teve esse privilégio de ser amamentado pela mãe, aí realmente perdeu a segunda chance de ter uma microbiota razoável, né? Porque a minha, quem me conhece sabe que eu sempre tive problema de desbiose e lutei a vida inteira contra, fiz um tratamento bem sério, né? Até que eu consegui melhorar, mas foi na parte integrativa. Mas é por quê? Porque já comecei mal, né? Nasci já em desvantagem, nasci de cesariana. Então, é muito importante o parto normal. E cada pessoa, né, pode reagir de uma maneira. Então, cesariana já é um problema. Parto prematuro é um problema. Excesso de antibióticos é um problema, porque mata bactérias boas. Alergias alimentares não tratadas é um problema. O uso de medicamentos que alteram o metabolismo é outro problema. Então, há uma assimilação de nutrientes. Você tem que se perguntar, será que eu estou absorvendo os nutrientes? Há defesa para reparar as células? As mitocôndrias estão funcionando bem? Consegue produzir ATP na quantidade adequada? Porque a mitocôndria é uma organela hiper importante. A maioria das doenças, né, vem de inflamações crônicas, subclínicas, através de agentes patógenos, como alimentos alergênicos, esses, soja, trigo, alimentos transgênicos, glúten, derivados do leite e tudo mais, e também de parasitas, né? Tudo isso afeta lá o metabolismo, afeta o intestino, inflama o intestino e outros órgãos, e as mitocôndrias também têm um papel super importante na saúde, porque as mitocondriopatias, ou seja, mitocôndrias lesadas ou lesionadas, não vão produzir energia. E a gente não vive sem energia. Para todo metabolismo que a gente for fazer, toda reação bioquímica tem que ter o ATP, tem que ter a energia. Então, será que minha mitocôndria está funcionando bem? Depois de metabolizadas,
há uma eliminação eficiente de toxinas, aí que entra o fígado, porque é o fígado que faz a metabolização e a detoxificação de tudo que a gente consome, de tudo que a gente produz também, o medicamento que a gente toma, tem que passar pelo fígado para ser ativado e para ser desativado e depois eliminado pelas fezes, pela urina, né? Então, depois de metabolizados, será que seu fígado está funcionando bem? Não é à toa que no protocolo IDF nós limpamos o fígado. Os receptores e transportadores estão agindo de forma certa, porque tudo é levado no caminhãozinho, no transportador. Os hormônios, por exemplo, que nós produzimos, testosterona, estradiol, ele é levado no caminhãozinho. Esse caminhãozinho se chama SHBG. Os hormônios tiroidianos, o TBG. Então, esses transportadores têm que carregar. O próprio colesterol é levado por quem? Pelo LDL, que é uma lipoproteína. Ele volta na forma de HDL, que é outra lipoproteína. Então, as lipoproteínas, HDL e LDL, não são colesterol, são os transportadores do colesterol. Né? Então, tudo precisa de transportador e o transportador vai desembocar onde? No receptor. Né? Então, funciona assim. Eu vou carregar uma informação. Essa informação depende do que eu estou transportando. Se eu estou transportando um hormônio da tireoide, por exemplo, um T3, então eu vou, né, comandar o metabolismo do corpo. É isso que o T3 faz. E ele tem que ter um receptor. Né? O receptor pode ser a albumina, o TBG, entra no receptor, dá a ordem e sai do receptor. É assim que funciona. Mas será que seus receptores estão limpos? Estão funcionando bem? Será que os seus transportadores estão agindo de forma adequada? Será que os seus neurônios estão comunicando entre si? Será que os neurotransmissores fabricados pelo neurônio pré-sináptico ele chega no pós-sináptico, ele entra na fenda sináptica para passar o impulso nervoso, para dar também a ordem, o GABA, a acetilcolina, o glutamato, todos esses são neurotransmissores, né? Então, como que está também a integridade das suas membranas? Tudo isso, para nós termos saúde, tem que estar funcionando. Só que um organismo sujo, inflamado, ácido, não funciona, né? Então, tudo isso afeta não só o físico, mas também o mental e o emocional. Então, tem que levar o estilo de vida, né, em conta, que varia de pessoa para pessoa e que também afeta o físico e o mental. O sono, a hidratação, a alimentação, o gerenciamento de estresse, né? Os relacionamentos, todo esse conjunto em cima da genética que a pessoa herdou, que vai fazer as características, né? Então, nós temos uma gama de estudos considerando a interação de intestino e cérebro de forma bidirecional. Então, a microbiota aqui do intestino que vai levar informações para o cérebro e do cérebro para o intestino. Só que essa informação é 90% aferente, intestino-cérebro, e 10% eferente, cérebro-intestino. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma microbiota saudável, o seu intestino está saudável. Porque senão esses neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, não chegam até o cérebro e ocasionam problemas, né, de depressão, de ansiedade. E muitos estudos identificam mudanças na microbiota das pessoas com autismo. Então, já foi comprovado cientificamente, pessoas que têm autismo têm problema na microbiota intestinal. Mudanças podem ser decorrentes do estresse, da seletividade alimentar, por isso que quem tem autismo, gente, a primeira coisa é tirar glúten. Não é possível a pessoa ter autismo e comer glúten. Deficiência de zinco, baixo consumo de fibras. Então, alguns estudos separam esses fatores e estudam outros fatores intrínsecos nessas pessoas que fazem com que o intestino dela seja diferente.
Por quê? Então, isso que estão estudando, o que tem de diferente no intestino das pessoas que têm autismo. Inclusive, um estudo analisou pessoas com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, tanto de parto normal quanto de cesariana. Quando nascidas de parto vaginal, essas pessoas têm uma microbiota muito mais diversa, com maior capacidade de resiliência do intestino, como eu falei. Isso se a microbiota da mãe for boa, né? Porque se a mãe já gera, está inflamada, já gera um bebê doente também. Mesmo que o bebê nasça de parto normal, o que vai acontecer? Vai pegar a microbiota ruim da mãe, né? A microbiota disbiótica, né? Já está com disbiose. Mas vamos supor que a mãe está ok, tudo, o bebê, né? Vai pegar essa microbiota e já vai nascer em vantagem no mundo. Por quê? Porque o intestino, que é responsável pela nossa imunidade, pelos neurotransmissores, pelo impedimento de obesidade, por exemplo, né? Porque tem bactérias, dependendo dos firmicutes, por exemplo, quem tem mais firmicutes que bacteroidetes, por exemplo, já tem tendência a engordar. Então, tudo isso tem que ter o equilíbrio aí das bactérias, da flora intestinal. Já nas pessoas nascidas de cesariana, a diversidade bacteriana é muito menor, tem pouco tipo de bactéria. Mas nas pessoas com TEA, com transtorno do espectro autista, a diversidade vaginal já era baixa. Quer dizer, já não herdou muito coisa boa da mãe. E com cesárea, né, em parto normal, mais baixa ainda, né? Ou melhor, com a cesariana, não sendo de parto normal, é mais baixa. Então, o bebê já não tinha uma microbiota muito boa, já nasceu de cesárea, já piorou a situação. E além do parto, o que pode afetar a microbiota? Outros fatores podem afetar a sua microbiota, o seu equilíbrio, né, entre as bactérias do bem e as bactérias do mal, mas potencialmente do mal. Nem tudo é tudo mal, nem tudo é tudo bom. No intestino tem que ter um equilíbrio, tá? Porque mesmo as bactérias gram-negativas, as que são potencialmente ruins, podem ser boas. Por exemplo, a Akkermansia é um tipo de bactéria gram-negativo. Mas ela é do mal? Não. Se ela tiver em quantidades ideais, ela é até benéfica. Ela está sendo muito estudada para emagrecimento, a Akkermansia. Escherichia coli, ela é do mal? Não. Ué, mas me falaram que ela dá infecção urinária, pode dar diarreias e pode levar à morte. Se ela se tornar virulenta. É esse o problema. Quando a pessoa começa a ter maus hábitos alimentares, começa a ter muito contato agrotóxico, pesticidas, parasitas, tudo mais, as bactérias boas começam a diminuir e isso dá o quê? Virulência, agressividade às bactérias potencialmente ruins. Nós não podemos ter um intestino estéril, só bactéria boa. Tem que ter um pouquinho das potencialmente ruins. Elas não são ruins totalmente, mas depende, né? Depende. Você tem um monstrinho lá, que ele pode até te fazer bem, mas esse monstrinho pode criar agressividade, virulência e se tornar um monstrão. Por isso que é tão importante manter a microbiota em equilíbrio. Tudo no nosso corpo tem que estar em equilíbrio, nem muito, nem pouco, nem hiper, nem hipo, é tudo equilibrado. E teve outro estudo que verificou, né, se foi um estudo em ratos, e esse estudo verificou se ratinhos que recebiam a microbiota de crianças com o espectro autista e ratinhos que recebiam microbiota de crianças com desenvolvimento típico, né? Então, como que ia se comportar, né? De forma diferenciada. E, de fato, isso ocorreu, né? Então, os ratos que receberam a microbiota de criança com autismo eram mais agitados, menos sociáveis e tinham problemas comportamentais. E são identificados nas fezes dessas pessoas com mais bactérias que inflamam o intestino do que bactérias que desinflamam, é como eu falei. Tem que estar com um nível de bactérias boas superior às bactérias ruins.
E 70% das pessoas com autismo têm problemas gastrointestinais, como desconforto gastrodigestivo, prisão de ventre, diarreias. Então, no intestino, nós temos as bactérias, como eu falei, as gram-positivas e as gram-negativas. As gram-positivas têm na sua composição uma membrana, né? Tem a bactéria, então tem a membrana e com os peptídeos glicanos, tá? E eles conferem mais estabilidade e resistência a essa membrana. Quando essa bactéria morre, ela simplesmente libera esses peptídeos. Eles constituem os MAMPs, diferente dos probióticos, que são bactérias vivas. O que são MAMPs? Né? Vocês já ouviram falar de probióticos. O que são probióticos? São bactérias. Muita gente toma probiótico, né? Bactérias do bem. Tem o prebiótico, que é o alimento da bactéria, e tem os MAMPs. Os MAMPs são fragmentos de bactérias boas. Não é sempre, que nem a pessoa fala, então procurar no intestino é só tomar probiótico. É o maior erro que tem um profissional passar probiótico de cara para a pessoa. Por quê? Porque primeiro você tem que retirar o que eu falei, retirar o que agride seu intestino, principalmente esses alimentos alergênicos. Depois você tem que recolocar o quê? Enzimas digestivas, recolocar, pode ser um cloridrato de betaína, né? Tem que reparar o intestino, reparar os enterócitos que estão danificados, que as Tig Johnsons, aquelas presilhinhas que prendem um enterócito ao outro, foram quebradas. Tem suplementos para isso. E depois vem o reinocular, que são os probióticos. E mesmo assim, dependendo do caso, é melhor começar devagar. Por exemplo, no caso dos autistas, devagar com os MAMPs, que não são os probióticos, as bactérias inteiras, são fragmentos de bactérias do bem, fragmentos de bactérias gram-negativas. Os MAMPs respondem melhor a um início de tratamento, porque tem que ser devagar, por isso que tem que ser com alguém, né, que sabe o que está fazendo. Já as bactérias gram-negativas têm, além dos peptídeos glicanos, elas têm um LPS, que são os lipopolissacarídeos extremamente tóxicos. Por isso que não pode ter desbiose no intestino, porque aí você vai ter mais toxinas. Então, esses LPS, por exemplo, eles que impedem muita gente de emagrecer, a pessoa não consegue emagrecer, mesmo trocando alimentação. Eles atravessam a barreira hematoencefálica, já vão dar problemas neurodegenerativos, como demência, né? E até o autismo, por isso que tem essa ligação com o autismo. E o glúten, né? O glúten, que eu sempre falo dele, ele tem uma proteína com 55 aminoácidos, chamada gliadina. Parte dessa proteína são citotóxicas, então tem uma cadeia, né? Imagina um colar de contas, né? Um colar de pérolas. Tem uma parte desse colar que é citotóxica, outras partes interferem no sistema imune e outra parte estimula a liberação de zonulina. E essa zonulina é uma proteína que influencia na permeabilidade intestinal, deixando o quê? O intestino hiperpermeável. Quer dizer, nada presta do glúten. Ele tem 55 aminoácidos. Uma parte é toxina, é citotóxico, outra parte interfere no sistema imune, outra parte da hipermeabilidade intestinal. E o intestino hiperpermeável não filtra nada, né? Ele não filtra o que é ruim e para excreção e absorve o que é bom. Vai entrar tudo que é coisa ruim lá, pedaço de proteína mal digerida, parasitas, vírus, bactérias, agrotóxico, entra tudo lá, né? A porteira escancarada lá. E com isso que causa o quê? As inflamações subclínicas crônicas e principalmente doenças autoimunes, como, né, a tireoidite de Hashimoto, que também tem 55 aminoácidos, parecido com o glúten. E aí, por mimetismo molecular, ou seja, por semelhança, o sistema imune vai atacar o quê? A tireoide, dando tireoidite de Hashimoto. Então, isso faz com que toxinas e esses pedaços de proteína, porque
a pessoa já não digere bem, já tem pouca acidez no estômago, não quebra a proteína como deveria, tudo isso passa para a corrente sanguínea, causando o quê? Inflamação em todo o corpo, inclusive aonde? No cérebro. Então, tudo isso que eu estou falando, claro que não foi invenção minha, né? Foi estudado pelo Dr. Alessio Fasano, um pesquisador italiano, que pensava que o glúten não fazia mal para todo mundo, né? Mas na realidade faz. Então, além do glúten, o que pode aumentar a permeabilidade intestinal? O próprio diabetes, né? Que também a permeabilidade intestinal gera diabetes, porque vai inflamar, né? Vai causar inflamação, a própria inflamação vai oxidar o sangue, vai glicar, vai deixar o sangue viscoso, dislipidemias, como oxidação do colesterol, inflamações por vários motivos, obesidade, os pesticidas, queda de zinco, pouco zinco também, desbiose, medicamentos anti-inflamatórios e psiquiátricos, ansiedade, sedentarismo, doenças autoimunes, deficiência de vitamina D e de ômega 3, os metais tóxicos, né? Então, teve um estudo também sobre neuroinflamação e ômega, né? Então, o ômega é muito importante nesse lado aí. O DHA do ômega estimula o BNDF, né? Que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, aumenta as conexões nervosas. E o EPA, né? O EPA reduziu a neuroinflamação, reduz a LPS, reduz a inflamação intestinal, reduz leaky gut, que é aquele síndrome do intestino vazado, é a hipermeabilidade. Reduziu o glutamato, que é aquele realçador de sabor, né? Excesso de flúor, aumento de cortisol, gerenciar o estresse, evitar lácteos, né? Porque tem a caseomorfina, não é só a lactose. A caseomorfina é a proteína do leite e a caseomorfina é tóxica. Estudos relataram que a caseomorfina tem um efeito opioide no cérebro, que pode aumentar a tolerância à dor, né? Imagina uma criança com muita estereotipia, né? Então ela se machuca e não sente dor. É igual quem tem hanseníase, se queima, não sente dor. Isso daí é super grave, né? Já pensou? Se a gente não sentisse dor, a gente ia se machucar toda hora. Então fica batendo a cabeça na parede, não sente dor, né? Tem muito autista que tem esse comportamento e pode se machucar seriamente. Então, se o intestino estiver muito permeável, absorvendo muita proteína do leite e a barreira hematoencefálica aqui no cérebro também estiver aberta, hiperpermeável, será que isso está contribuindo para alterações do neurodesenvolvimento? É lógico que está. Então, como que a gente faz, né, para reverter todos esses problemas, não só do autismo, como do Alzheimer, como do Parkinson, como da ELA, né, demência, tudo isso, retirar, né? Então, fazer uma reeducação alimentar, limpar metais, limpar parasita, porque ontem eu dei live de parasitas com as doenças, e está muito relacionado parasita com esquizofrenia, com autismo, está muito relacionada, com bipolaridade. Então, o protocolo IDF, para que serve? Para você que tem qualquer tipo de doença. E quanto pior, aí mais necessário fazer essas limpezas. Porque não adianta ficar tomando remédio, gente. O remédio pode atenuar alguns sintomas, mas ele não está tirando a causa. E o pior, está inflamando outros órgãos tão importantes como o fígado. Como que uma pessoa quer ter saúde se o intestino e o fígado não está cumprindo as suas funções? O fígado, ele faz mais de 500 funções, ele tem mais de 500 funções. O intestino, então, é a chave para ter imunidade. Se a pessoa não tem imunidade, como que ela vai se defender dos agentes agressores?